Fala galera, estamos começando mais um podcast Mojo Já. Converso hoje com o Felipe Piassesi. Ele é especialista simplesmente em economizar o nosso tempo na academia. Ele também é especialista em nutrição e treino de força pela UNB. E eu trouxe ele aqui para falar de musculação e treino de força. E eu trouxe ele aqui para falar um pouco sobre o treino específico que ele está montando aí, que é o treino qualitativo. E também discutir tudo sobre força, sobre musculação, HIIT, tudo que a gente tem aí, todas as dúvidas que a gente tem hoje em dia, que não falta é caminho para seguir. E por isso que eu tenho o Piassesi aqui. Obrigado por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, Rodrigão. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria começar, acho que falando, o que me deixou mais curioso aqui é o que é esse tal de treino qualitativo. Então, treino qualitativo é uma metodologia que eu montei com base nas minhas experiências. Que experiência é essa, Felipe? Bom, eu diria que são 10 anos batendo cabeça na academia e fazendo coisa errada, fazendo presepada, e já 8 anos treinando direito, me treinando direito, nem sempre é tão bom, mas principalmente treinando muitas pessoas direito. É engraçado isso, né? Falar, como assim não treina direito? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou treinador, eu não sou atleta, né? Eu cuido muito mais das pessoas do que eu cuido de mim, na maior parte do tempo, que diz respeito ao treinamento. Cara, o que é esse treino? É um treino focado em... o que acontece? A maioria das pessoas, hoje em dia, são sedentárias. No Brasil, acredito que nos Estados Unidos também, e alegam a falta de tempo para se exercitar como a principal razão disso. Tá me ouvindo bem? Tô. E, bom, e há vários estudos, há vários autores, há várias formas de você malhar, fazer um treinamento resistido, fazer musculação, e mesmo que a gente vai falar mais daqui a pouco, em um curto período de tempo. Então, existe um livro que chama Body by Science, que defende que você pode malhar ou deve malhar 15 minutos em uma única sessão por semana. Uma semana. Outros autores defendem 2, 3 treinos de até 30 minutos de duração. E na prática, o que eu observo? Que realmente, quando você aplica qualidade, por isso o nome qualitativo, no treinamento, ele acaba durando pouco, porque você não aguenta fazer muito. Uma das analogias você pode se dosar e correr 42 quilômetros, como os maratonistas, ou você pode entregar tudo em 200 metros e 20 segundos, né? Como fazem os corredores que nem o Usain Bolt. Tem uma analogia que eu gosto da parte de estudo, que eu esqueci o autor agora, mas ele fala que o tanto que você vai absorver de uma matéria é igual a tempo vezes intensidade. Então, é uma multiplicação. Se você pode fazer infinito de tempo, mas se você fizer uma intensidade 0, você não vai ter nada, ganho nenhum. Mas se você aumentar a intensidade, o teu tempo pode ser muito baixo para você ter o retorno do que você vai querer aprender ou fazer. Eu acho que entrando um pouco nisso, o ponto do HIIT. Como é que você faz a diferença desse treino para um HIIT, por exemplo? Ou ele é um HIIT? Como que você caracterizaria? Ele é um HIIT, que é o High Intensity Interval Resistance Training. Treinamento resistido de alta intensidade intervalado. Tá. E o HIIT seria treinamento de alta intensidade intervalado. Quer dizer, então você não está incluindo só um sprint, não é só uma corrida, tem que ter uma resistência muscular envolvida, como um treino de kettlebell, por exemplo, poderia ter. Ele poderia ter incluso, por exemplo, um sprint, como poderia não ter também. Tá. Ambos os treinos, eles têm uma semelhança do ponto de vista energético, que a gente estava conversando antes de começar, mas com a vantagem que a musculação acaba trabalhando também muito o componente neuromuscular.
Tá. Então, um sprint na esteira não vai trabalhar tanto o componente neuromuscular e a consequente aumento na síntese proteica, para que você, falando aqui de maneira mais simplificada, para que você aumente a sua massa muscular, do que uma esteira, por exemplo. Como funcionaria, por exemplo, o esqueleto de uma programação qualitativa de treino? Funcionaria mais ou menos assim. Um treinamento de musculação feito com intensidade e peso, feito com intensidade e uma carga adequada. Tá. E também, em determinados dias da semana, o HIIT clássico, com sprints, seja num aparelho elíptico, seja numa esteira, seja um swing com kettlebell. E nisso você trabalha mais, uma das outras dúvidas, por exemplo, seria melhor isolar os músculos que você trabalha ou é melhor você incluir os grupos, visto que você tem uma quantidade, uma frequência de treino menor? E se você quiser aumentar a frequência, você pode aumentar e fazer um isolamento muscular? Muito bom. Pergunta muito boa. Você, inclusive, tocou num ponto de um produto que eu vou lançar, que é exatamente como poder treinar musculação, treinamento resistido, 6 vezes na semana, sem acabar o que a gente fala de sobrepor estímulos. Então, há um fracionamento lógico, mas é muito delicado fazer isso. Ou seja, em linhas gerais, o treino qualitativo ele preza por uma entrega. Existe uma questão também, Rodrigo. Se você isso é recente. Se você fraciona o seu esforço em exercícios que, vamos lá, não são tão bons. Por exemplo, uma rosca bíceps, uma cadeira abdutora, uma adutora. Se você fraciona o seu esforço nesse tipo de exercício, falta energia para que você faça os exercícios multiarticulares, exercícios complexos, como uma barra livre, como agachamento. Quando você fala disso, a força vai faltar por questão muscular ou por questão neurológica e sistema nervoso? Ambas. Hoje em dia, a gente entende que ambas têm um componente nessa fadiga. E também sistema central. Te falta gás, sobretudo num treino de inferiores, para que você execute, para que você entregue, direcione os seus esforços no que realmente é mais importante. Tá. Então, aí uma pergunta, acho que básica para isso. É possível, então, isolar os músculos se você for fazer um treino maior, já que você não vai ficar treinando os mesmos conjuntos dias seguintes? É delicado, é muito delicado. Em linhas gerais, eu sugeriria para as pessoas que vão fazer aí por conta própria, dividissem em membros inferiores e membros superiores. Acabou. Tá. E para lidar... Como você tem esse produto e você, imagino, passou um tempo grande, não só estudando isso, mas testando isso, como é que você faz para medir o mínimo de tempo que é necessário entre um treino e outro? Aí você pode falar tanto de treino isolado quanto de treino de agrupamento, dado que, se você esperar muito pouco tempo, você vai estar só aumentando o catabolismo e aí você não vai ter uma recuperação, você não vai aumentar a força. Se você esperar muito tempo... Sobreposição de estímulos. E se você esperar muito tempo, você vai perder o ganho. Como é que isso é feito o planejamento de espera entre um treino de força e outro? É muito boa pergunta. Inclusive, foi o assunto do meu TCC na UNB. Quanto treinar, quando treinar. Cara, é delicado, varia bastante. Mas, em linhas gerais, no mínimo 3 dias de intervalo entre as sessões. Então, por exemplo, eu treinei na segunda membros superiores, eu devo treinar de novo somente na quinta membros superiores. Tá, e uma outra dica que é bastante objetiva é não treinar com dor muscular tardia. Entendi. Então, por exemplo, você treinou lá membros superiores na segunda, e aí o professor Felipe disse que você poderia treinar na quinta, mas você ainda está com dor muscular. Você ainda encosta aqui no peito, você está sentindo ainda aquela coisa. Você ainda está sentindo que há um dano. Então, ou seja, a fibra ainda está destruída. Ela está parcialmente destruída. Ou seja, ela ainda está puxando muita proteína
para reconstruir e se tornar um pouco mais calibrosa para a próxima sessão. Então, o ideal, quando isso acontece, não é tomar um pré-treino cheio de cafeína, ligar a música no alto e ir lá fazer de qualquer jeito. Não, essa é uma grande questão de uma confusão entre a exigência dos esportes de alto nível e das competições com você, Rodrigo, eu, Felipe, a minha mulher, que queremos treinar para viver melhor, para ter uma estética melhor. O cara que vai competir no UFC daqui 2 semanas, talvez ele tenha que dar uma arrochada, uma apertada, para que ele tenha um desempenho, para que ele aprenda um movimento. Chegou uma nova informação no staff dele sobre um golpe que ele vai ter que aprender a se defender, então ele vai ter que, vamos dizer, agredir o organismo dele. Nós não precisamos disso. Entendi. E nós, incluo o meu público, né? O meu público não são os atletas de alto nível. Aí eu imagino que esse lutador, essa pessoa aí de alto nível também vai eventualmente fazer uma super compensação de recuperação, eventualmente, senão o sistema dele inteiro colapsa. Perfeito, exatamente. Então, os atletas de alto nível, eles tanto vão além do limite, como também tem os períodos de off, né? Que os caras ficam completamente sem nenhum tipo de exercício. Não é, de novo, o nosso caso. O nosso caso é malhar toda semana, em 99% das semanas da nossa vida, correto? Ou deveria ser assim. Perfeito. E aí entra mais uma pergunta que eu já vi muitas visões diferentes sobre esse assunto, que os americanos defendem muito a questão de você treinar sempre até a fadiga total, até você não aguentar fazer um movimento mais. Os russos, e para russos, na minha cabeça, eu estou basicamente incluindo o cara que trouxe o kettlebell para os Estados Unidos, me fugiu o nome do cara agora. Me fugiu agora, cara. Eventualmente eu devo lembrar. E aí eu lembro que ele fala que na cabeça russa, que é um grupo de indivíduos que sempre foi muito bom na questão de força, pura força. Eles eram grandes e não era aquela questão definida americana, mas eram grandes. O foco deles é força bruta. Fazer com que o treino deixe eles treinarem no dia seguinte. Então, eles nunca fazem um treinamento. Eles têm aquela escadinha, e aí abaixa um pouco a escadinha, volta, vai subindo, abaixa um pouco, para sempre fazer isso. E a ideia é nunca treinar até a fadiga, porque senão você está diminuindo o teu potencial do dia seguinte. Como é que você enxerga essa dualidade de visões? Que a ideia russa faz sentido naquilo que eu te falei. O que você falou? Quanto tempo eu preciso para me recuperar? Depende. Se você fizer um treino menos intenso, você consegue se recuperar mais rápido. Se você entregar tudo de si, você vai demorar mais tempo para se recuperar. Então, assim, sobre treinar até a fadiga, os estudos mostram que não é necessário. Mas depende do contexto. Digamos, por exemplo, o Body by Science. O camarada treina uma vez por semana. Então, até a falha completa, total, absurda. Então, faz sentido. Vai ser uma vez por semana. Agora, você quer treinar... Depende da rotina, depende da vida da pessoa, depende dos objetivos. Perfeito. Muitas pessoas me procuram querendo treinar muito duro. Eu pergunto, e aí eu começo a averiguar como é que está o entorno dessa pessoa. O seu entorno subsidia treinos muito intensos e muito pesados? Eu estou comendo mal, eu durmo 4 horas por noite. Então, vale a pena treinar duro? Você não vai ter recuperação. Que é também a situação que a pessoa está envolvida agora. A gente estava falando antes, a pessoa está passando por uma reforma na casa. Exatamente. Para a pessoa começar a aumentar os treinos. A minha mulher, né? A gente está com o neném agora, de 1 mês e meio. Poxa, parabéns, cara. Obrigado. A minha mulher, ela gosta de malhar, ela sempre foi muito ligada a isso, é nutricionista, mas tá dormindo pouco. Então, eu passei um treino para ela muito menos intenso do que ela já fez. Ela está liberada do ponto de vista médico, as articulações perfeitas, mas o entorno não subsidia com que ela entregue muito de si na academia. E aí o trabalho é duplo, né? De tentar mudar o que dá do entorno
o que você consegue, aceitar o que você não consegue, a gente entra na parte filosófica, Perfeito. entender a si mesmo, conhecer a si mesmo e ver, não, agora eu só consigo fazer isso porque eu tenho outras prioridades na vida. Minha prioridade no momento não é ser a pessoa que mais treina ou manter o meu corpo saudável e postar foto de tanquinho e não sei o quê. No momento, meu foco é valores de família e tudo mais. Esse é sempre o ponto. É interessante você falar que não tem resposta. Assim como muitos papos que a gente tem aqui no podcast, o cara é minimalismo digital, o cara não sei o quê. Como é que eu faço? A gente não tem uma resposta. É o que vai se adequar a você. Tenta, testa e vê se dá certo ou não. E aí esse autoconhecimento vai sendo cada vez mais importante, até para você não se sentir mal por não estar fazendo o tipo de treino que você fazia, né? Isso é muito importante, cara, isso que você tocou. Eu tenho contato com muitas pessoas que são frustradas com relação ao exercício por não conseguir um padrão A ou B de desempenho, ou de frequência semanal, ou de levantamento de peso. E não é por aí, não é uma competição. Faça o seu melhor dentro da sua possibilidade no momento, sem frustração. É muito difícil, porque para mim é muito simples. Eu sempre tive muita tranquilidade quanto a isso, mas muitas pessoas não têm. Talvez baseadas em modelos irreais de corpos, de desempenho, da mãe que teve filho um mês atrás e está sarada. Outro dia até uma atriz brasileira, ela pediu perdão, achei bem legal, porque ela postou uma foto um mês depois de ter tido neném, sarada. E aí naquela época ela falou assim, não, eu não fiz por mal, eu quis motivar as mulheres a fazerem exercício. Mas hoje eu sei quantas mulheres eu deixei no chão, na fossa, vendo aquela imagem que não representa a realidade da maioria das pessoas. Então, a gente sabe que o Instagram e essas redes sociais, elas têm um quê de muito lesivo e de muito tóxica, né? É uma das perguntas que eu ia entrar, você já acabou começando a responder ela agora. Você está nisso, você falou 10 anos ali, na verdade, 10 a 8 treinando certo, né? Não, 8 treinando certo e entendendo mais as coisas, e 10 perdido fazendo bobeira. 18. Então, vamos falar assim, você viu o começo das redes sociais e está vendo agora. O que nesses 8 anos você notou de diferença? Porque muita gente que fala, inclusive eu anotei aqui você falando de falta de tempo, muitas dessas pessoas passam 1 ou 2 horas ali zapeando o Instagram e tudo mais. Então, o que você vê disso? Isso é algo recorrente? E como que mudou a mentalidade das pessoas, a resistência delas, a dor, a desconforto? O que isso tudo causou na visão de você que está do outro lado, tá na parte do treinador? Cara, é interessante. Tem aspectos que são muito positivos, né? Pessoalmente, eu sigo vários perfis do Instagram que trazem conteúdo e não sigo perfis de 1000 selfies e fotos da bunda. Não me atrai, não tenho tempo para ficar perdendo tempo com isso. Então tem essa parte da rede social de trazer informação, que é muito interessante. Olha que engraçado, ontem eu estava malhando como um anônimo numa academia aqui na cidade, e aí tinha uma menina revezando um leg press comigo. Aí, igual eu te falei, muitas vezes eu não treino da melhor forma possível. Não estava ruim não, mas aí ela, seu objetivo é hipertrofia? E aí eu respondi genericamente, hipertrofia. Aí ela, então você tem que fazer mais lento, você tem que fazer mais cadenciado. Aí eu falei, você é professora? Ela, não sou. Aí ela, você é? Eu falei, sou. Ela, ai meu Deus, não sei o que. Eu falei, não, calma. Mas ela estava certa, né? Dentro desse contexto, em um determinado contexto, eu poderia fazer mais lento. Mas tá vendo, é uma informação. Mas ela poderia estar redondamente errada também, porque, por exemplo, o meu objetivo poderia ser aumentar a potência muscular. E aí os movimentos precisariam ser rápidos. Então, assim, há muitas informações, há informações divergentes, tem que ter cuidado, tem que selecionar bem as fontes
E a mentalidade das pessoas? E a mentalidade delas com relação ao exercício? Como é que mudou a questão? Você vê Cara, Rodrigo, paciência... Eu não vi a evolução que eu achei que ia ver. Ainda hoje, lógico que eu tenho uma família e eu bato na tecla e eu não vejo. Eu vejo que as pessoas, elas sabem, não, exercício físico é importante, atividade física regular é importante, mas não conseguem deixar meia hora de lado, uma hora de lado o celular para fazer isso. Então, eu ainda vejo as academias, pelo menos aqui no Brasil, as academias de musculação clássicas, ainda como um reduto de uma meia dúzia, que eu chamo, uma meia dúzia de fissurados em fitness. São poucas as pessoas que divergem daquele perfil que adentram a academia. O que é uma pena, porque eu estou há anos escrevendo sobre isso, eu e outros professores, o quanto a musculação é positiva, amplamente documentada, cada vez mais falada por médicos, os médicos cada vez mais referendam a musculação nisso, há realmente uma grande mudança, mas eu não vejo esse fluxo de pessoas distintas partindo para o treinamento resistido. Tá. Eu vou entrar um pouco no assunto que a gente conversou, você não é tão familiarizado, mas eu acho que esse é um gancho bom para a gente ir para esse, antes de falar das diferenças de treino por objetivo. Tá pipocando, eu estou aqui nos Estados Unidos nesse período, mas no Brasil também tem várias academias agora, dentre elas uma que chama Velocity, Bike and Soul, Spin and Soul, alguma coisa assim, que as pessoas vão em grupos, que é uma das coisas que eu vou até fazer o contraste. Você falou que as pessoas estão cada vez menos, é um reduto de meia dúzia para ir lá fazer a musculação, que é algo solitário, mas esses eles estão incluindo uma questão social. Isso começou com o CrossFit, é um movimento em que você não vai ver ninguém usando fone de ouvido, está todo mundo envolvido, há uma cooperação. Há uma cooperação, uma cultura, eu torço por você, você torce por mim, para não entrar, isso sem entrar se os exercícios são feitos do modo correto, o incentivo, tudo, tirando isso, pensando só na parte de cultura e tirando a galera do sofá. E hoje começou a pipocar um monte desses. Aqui nos Estados Unidos tem o Barry's Bootcamp, a Peloton, que é uma empresa, não sei se você é familiarizado, é uma empresa que vende uma bicicleta. Aqui nos Estados Unidos é coisa de $2.500 ou $3.000, e ela vem com uma TV, onde você pode fazer um treino de bicicleta, você ajusta a sua resistência, e eles têm vídeos gravados para você seguir um protocolo de treinamento com alguém na tua frente, falando, vamos lá, agora resistência tal e a cadence, a cadência, né, tal, vamos lá. Mas eles também têm um custo mensal ou anual para você acompanhar as aulas ao vivo. Então, muito do que se tem feito hoje em dia é para tirar as pessoas dessa solidão digital. Você falou que pouca gente consegue deixar o celular de lado, forçando um engajamento social. Só que muitas vezes o treino não é o melhor, porque pela minha experiência nisso, é um HIIT que muitas vezes dura 1 hora. Acaba que, como toda aula coletiva, você vai ter dificuldade de ajustar isso individualmente, né? Então, talvez esteja num nível alto demais para o rapaz que chegou ali e está com obesidade, e talvez esteja leve demais para o garotão que já está treinando. Geralmente, isso aí... eles dão mínimo e máximo para cadência, mínimo e máximo para resistência. Eles fazem mais ou menos, eles dão um range para você fazer. Então, isso mais ou menos existe. Você tem lá a sua liberdade de mexer e tudo. E com relação ao treino, eu queria saber a tua ideia sobre isso. Eu sei que você não está tão familiarizado, mas... Não, mas como eu estava te dizendo, é sempre uma evolução de alguma coisa anterior. É uma evolução de uma aula de bike, de spinning, provavelmente. Uma evolução do CrossFit. Cara, eu acho fantástico. Agora, é importante que muitas pessoas usam esse tipo de aula, que dura 1 hora, que você sai bem suado, como uma desculpa para comer um junk food depois da aula, né? Então, isso acontece muito.
Agora, qualquer atividade física é melhor que nada, sempre, mas que você associe isso com um entorno positivo. E se É for porque eu estou fazer fazendo. isso, existiria alguma outra forma de compensar também, não usar isso como seu único exercício físico, talvez. Mas vamos considerar. Me ouve? Tô ouvindo. Vamos considerar que seja o único exercício físico, que foi a única coisa que realmente fez a pessoa sair de casa. Que pode acontecer. Você acabou de falar. Nossa, eu estou vendo surgir muitas pessoas, muitos grupos fazendo, porque é exatamente diferente da solidão na musculação, certo? Sim. Claro, é o que eu sempre falo. Parece que eu fico puxando para minha sardinha, né? Puxando brasa para minha sardinha, mas é verdade. A musculação é a única modalidade completa, onde você não vai, claro, quando ela é bem construída, você não vai sobrecarregar nem aqui, nem ali, não vai faltar nem aqui e nem ali. Porque, inclusive, ela trabalha o cardiorrespiratório. Falando isso para pessoas médias, né? Para o dentista, para o médico, para o empreendedor igual você. Não estou falando que ela é completa para um atleta. Não é. Mas essas outras modalidades, então, por exemplo, você vai ficar pedalando muito numa bicicleta, isso tende a sobrecarregar o seu quadríceps. Mas não vamos tomar a coisa por esse lado. Tá. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho de como que variaria um treino de acordo com os objetivos de cada um. A gente já tocou um pouco nesse assunto. Eu começaria pelo objetivo mais comum, que eu imagino, da galera da era Instagram, que é o tal do definir, o tal do perder massa de... Você sabe que ontem mesmo eu estava olhando o Google Trends. Você conhece o Google Trends, claro? Sim. E aí eu estava olhando, eu falei, deixa eu ver aqui os termos. Aí eu olhei hipertrofia. Hipertrofia se mantém mais ou menos a mesma coisa nos últimos 5 anos. A busca pelo termo, né, e pelas respostas para isso. Emagrecimento subindo e lá em cima, muito acima das citações de hipertrofia. Então, é isso, né? Sempre a busca pela definição, o emagrecimento. Cara, durante muito tempo acreditou-se que você quer que eu conte essa história? Do treino para emagrecimento? Pode ser. Eu acho que é sempre bom, cara. Sempre bom relembrar disso, sem dúvida. Tá. Então, o que acontece? Num belo momento, pesquisadores descobriram que existe uma zona de frequência cardíaca onde há uma maior oxidação de gordura. Então, aí surgiu um treino, né, que se chamava Fat Max. Seria a melhor zona de queima de gordura. Então, e é um tipo de exercício que é moderado. Então, junto com isso, apareceram gráficos que mostravam que quanto maior a duração do treino, maior a oxidação de gordura também. E quanto mais curto e mais intenso, maior a oxidação de carboidrato e por um curto período ali de ATP-CP, 10, 12 segundos. Mas então o que acontece? Aí com base nessas informações a galera falou assim, não, então a chave para o emagrecimento com o exercício físico é ficar ali pelo menos meia hora na esteira, não deixar a sua frequência passar de 80% e não deixar cair de 60% da sua frequência cardíaca máxima. Mas os estudos práticos mostraram que isso não trazia resultados positivos. Literalmente não emagrecia nem 2 quilos. Por quê? Mas como assim? Se eu estou fazendo gordura, estou queimando gordura, estou queimando uma boa quantidade de gordura, ficando uma hora aqui, o que acontece? O que hoje, o que os treinadores modernos sabem? O mais importante não é o que o treino faz durante, e sim a resposta que ele libera depois. Se você queimava muita gordura, o seu corpo, depois do treino, ele economizava a gordura. Ou mesmo desacelerava o metabolismo para que você tivesse esse tanque de gasolina de gordura que abaixou, ele vai ser reposto. A mudança acontece durante a fase de adaptação. A fazer com que o treino que você fez fique mais fácil da próxima vez. Isso que você está falando é muito interessante também, é verdade.
exatamente o que acontece com a musculação. A musculação, ela destrói o tecido muscular, mas ela constrói o tecido, destrói de maneira aguda e constrói de maneira crônica para que fique mais fácil, para que você consiga executar melhor aquela tarefa da próxima vez. Que é totalmente, do ponto de vista evolutivo, é totalmente compreensível, né? Que é, assim, você destrói o seu músculo, o corpo vai ver, bom, você precisou de muito músculo, para a próxima vez que você for fazer esse exercício, eu vou fazer com que você tenha mais músculo. Se você destruiu as suas reservas de gordura por meia hora, da próxima vez ele vai fazer questão de que você não tenha tantos músculos, porque o músculo é denso e pesado de se carregar, então ele vai tirar o músculo e transformar em gordura, que é a sua fonte principal de energia para aquela meia hora na faixa de corrida e exercício que você treinou lá atrás. Perfeito. Então, voltando à sua pergunta, o que faz para emagrecer? Lembrando sempre que eu sou um cara, eu falo a verdade, a contribuição do exercício ela é muito menor do que a contribuição da alimentação. Talvez a maior contribuição do exercício no emagrecimento seja a de você estar fazendo exercício e se sentir compelido a se alimentar melhor. Muitas pessoas se sentem assim, não, peraí, eu estou malhando, eu estou indo na academia, eu vou contratar um nutricionista, eu vou começar a comer melhor, eu vou parar de tomar refrigerante. Interessante esse pensamento, eu não tinha ouvido dessa forma ainda. Há estudos que mostram isso, inclusive. É natural. A pessoa, ou o contrário também, a pessoa começa a fazer dieta, ela começa a fazer caminhada. Isso aí você pode ter certeza. Uma das coisas que eu mais ouço também é a questão de, você falou, o tanto que o exercício contribui para o emagrecimento é baixo, porque você não vai mudar muito na quantidade de massa, do saco de massa que você está carregando de um lado para o outro do teu corpo. Mas você consegue, através do exercício, da forma que você se mexe, se você fica muito sentado ou não, se você dorme bem ou não, tudo que você faz de movimento, você vai mudar a composição desse saco de massa. Perfeito. Então, o quanto de massa que tem dentro é a alimentação, que é definido pela qualidade, quanto maior a qualidade, menor a quantidade que você vai precisar ingerir, tem tudo isso. E aí, mas como que essa quantidade de massa vai estar composta é a questão do exercício. Perfeito. Então, o que mais ajudaria seria um treino de musculação pesado e o HIIT. Então, durante o treino, a gente visaria estressar nossas proteínas contráteis e depletar as nossas reservas de carboidrato. Então, depois do treino, o corpo ia olhar e falar, eita, como é que eu resolvo isso? E esse resolver isso aumenta o metabolismo de repouso. E em repouso, nós oxidamos gordura. Então, ele aumentaria a taxa de oxidação de gordura em prol de refazer as reservas de carboidrato e reconstruir. A gente tem que lembrar que sempre que se constrói algo, isso é física, você gasta energia. Erguer um muro de tijolos gasta energia. Construir fibra muscular gasta energia. E esse gastar energia em repouso corresponde a um aumento muitas vezes significativo do metabolismo de repouso, ou seja, te ajuda a queimar gordura. Que eu lembro principalmente dependendo... Oi? Eu lembro de um gráfico que eu vi que era assim, mostrava que depois de 1 hora de exercício, a sua queima, o seu aumento de queima metabólico era depois, que durava, sei lá, 1 hora, depois de novo, que você ficava em metabolismo acelerado. Depois de 15 minutos de HIIT, o negócio dura 24 horas. Até zerar e voltar no metabolismo basal. Normalidade. Exato. Esse gasto de oxigênio exagerado, ele não é o causador de um emagrecimento, mas ele denota que o seu corpo está oxidando mais gordura. Tá. E com relação a isso, vamos lá, como é que seria um treino desse? Você falou depletar, aí obviamente variaria de pessoa para pessoa, mas como é que um treino desse se diferenciaria, por exemplo, de um treino de ganho de massa? Eu diria que só acrescentar o HIIT. Tá. Digamos que a gente tem o cara magrinho lá, o Neymar. O Neymar quer ganhar massa, o Neymar só faz musculação, não faz HIIT. Agora a gente tem ali o Faustão. Faustão precisa emagrecer e dar uma acelerada na queima de gordura.
Aí ele acrescentaria o HIIT além da musculação. Tá. E para quem quer... Agora, em termos de treino de musculação, ambos devem visar a hipertrofia. Ambos vão ser semelhantes. Durante o treino da parte de musculação, os dois fariam algo parecido. A única diferença é que o que quer definir estaria incluindo treinos de HIIT entre treinos de musculação. Definir, não, seria eliminar a gordura, né? Porque a definição é a combinação do aumento da massa muscular com a redução do percentual de gordura. Sim. E aí a gente volta de novo para a questão da alimentação. Tá. Não adianta fazer HIIT musculação e comer brigadeiro e lasanha. Sem dúvida. Frequentemente. Então, precisa ter. E se, por exemplo, alguém quiser ganhar uma explosão, um esportista de final de semana, alguma coisa assim, dessa forma só, com musculação e HIIT, já ajuda? Ou existe alguma outra forma de aumentar a explosão? Ajuda, mas aí mudam as características, ou elas deveriam mudar para um treino de potência. Enquanto, em linhas gerais, a musculação deve ser feita cadenciada, deve ser feita lenta, gastando alguns segundos em cada momento, o treino de potência não. Você pode ou deve controlar a fase excêntrica e fazer um movimento mais rápido na concêntrica. No agachamento, agacha devagar e sobe muito rápido. E ainda inclui saltos, né, que é o treino pliométrico. Agachamentos com saltos, enfim, saltos. O pliométrico é o que você fica o menor tempo possível no chão. Esse é um tipo, por exemplo, que você fica pulando, dando... É uma forma de você pensar. Maior. Isso, mas o treino pliométrico é aquele tipo de treino ou atividade, atividade pliométrica, aquela que usa o músculo como elástico, como a gente fala, ciclo, alongamento e encurtamento do músculo. Então, correr é uma forma de trabalhar a pliometria, que você fica quicando ali no chão, né? Você tem você costuma passar treinos pliométricos? Você costuma passar algum tipo de treino isométrico? Você tem alguma, aí entrando um pouco mais em biohack, hipóxia, respiração, Wim Hof, você inclui ou pede para alguém fazer gelo, sauna? Como é que essa parte toda que cerca a musculação faz parte do programa que você geralmente usa? Não, gelo, eu só li a respeito, mas eu nunca entrei nessa área. Também sauna, também não. Na verdade, muitas vezes usam sauna para questões de fisiculturismo, de forma aguda, desidratar para o ventre muscular aparecer mais. Mas, enfim, com relação à hipóxia, a você fazer o exercício com o que a gente chama de isometria, por exemplo, fazer um agachamento isométrico, que é que você vai ficar parado num determinado ângulo. Há estudos que mostram que o quê? Que a contração muscular, nesse momento, ela gera uma pequena oclusão dos vasos sanguíneos. E essa oclusão, ela libera uma série de respostas anabólicas. Então, por exemplo, é interessante para alguém ter restrições de movimento, que tem uma lesão no joelho, que não consegue movimentar adequadamente o joelho, fazer treinos isométricos. Já treinos pliométricos ou de potência, eu passo principalmente o pliométrico quando é algo específico. É um jogador de futebol do final de semana. Então, aí eu aplico. Agora, de novo, por exemplo, a minha sogra treina comigo. Não passo treinos que tenham impacto para ela. Ela tem osteoporose, tem problema na coluna. Então, varia bastante, né? Os objetivos variam bastante. E uma pergunta, a gente já está chegando aqui próximo do final. O que diferencia na tua experiência a galera que continua treinando da galera que começa cheia de gás e para no meio dos treinos e tudo? Você já consegue descobrir assim? Fala com alguém? Essa é a pergunta de $1 milhão das academias, né? 1 milhão não, né? Mais que isso. Mais, pois é. Rodrigo, cara, eu não tenho a resposta. Essa é a verdade. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Muitas e muitas vezes. E eu tento entender. Eu parto por mim. O que me leva a me manter ativo fisicamente por décadas? Primeiro era o prazer pelos esportes. E agora é a racionalidade.
Agora é a racionalidade da coisa. Então, eu vou, mesmo que eu não esteja disposto, mesmo que eu, enfim, queira fazer outra coisa, mas eu vou e eu faço isso há muitos anos. Para mim é o racional, mas eu sei que para muitas e muitas pessoas não é. E eu ainda não encontrei uma resposta, uma boa resposta. Você tem essa resposta? Você já pensou sobre isso? Cara, o que eu mais li a respeito é que o que ajuda é as pessoas pensarem no resultado positivo do exercício como algo que vai ser imediatamente após. Se você pensar que você, depois de fazer o exercício, vai estar melhor, essa noite você vai conseguir dormir melhor, amanhã você vai acordar melhor, você já vai ter um aumento automático de energia porque você gastou essa energia de uma forma produtiva. É muito melhor, essas pessoas conseguem se fixar mais em uma rotina de treino do que a galera que fala que vai treinar para viver mais, para estar aqui para os netos, para algum dia emagrecer ou para ficar saudável, coisas mais gerais. Quando você tem coisas, ao invés de abstratas, coisas mais concretas para agora, quando você traz isso para o momento, aí você geralmente, óbvio que não é uma resposta perfeita, mais uma regra, mas geralmente você consegue manter um pouco mais da sua rotina de treino e dos hábitos que você quer fazer também. Isso nada mais é do que uma implementação de hábitos. E o para sono funciona da mesma forma. Se você não está conseguindo dormir bem ou tirar o tempo, dar importância para o sono, lembra daquela vez que você dormiu 9 horas, 10 horas quando você foi para uma ilha, ou quando você foi viajar e tudo mais? Lembra quando você dormiu 8? Lembra quando você dorme 7? Lembra quando você dorme 6? 5? E quando você não dormiu, ficou 3 horas? Lembra do teu dia? Traz para cá, traz para agora, que você vai ver que o seu resultado de fazer uma coisa vai ser muito próximo, é praticamente imediato. Não é só o compound, não é que ele fica só a juros compostos, que também fica, mas você vai ter um ganho imediato. E quando você tenta trazer para cá, é o que geralmente dá mais resultado, mas é complicado, ainda mais que isso daqui não deixa você trazer para cá, né? Isso aqui... Não, são muitas distrações, muitos prazeres imediatos, né? Exatamente. A série, né? A série que eu tenho que ver, a maratona, lançou o episódio, enfim. E assim, o que você falou faz todo sentido, mas é chato, né? Eu acho que é triste isso. Eu acredito que as pessoas precisam amadurecer e pensar nas consequências dos hábitos, né? Dos pequenos hábitos em 10, 20, 30 anos. E pra gente tem regras, né? Tem pessoas que falam que desde, assim, eu não assisto séries de Netflix se eu não tiver com outra pessoa. Essa é uma regra. Ou eu não assisto séries de Netflix se eu não tiver feito 1 hora de exercício por dia. Então você ainda consegue criar uma coisa de, poxa, eu fiz o exercício, a série é uma recompensa. Tem gente que assiste na esteira, só assiste na esteira. Então você tem formas, eu já vi até gente que faz um treino de HIIT com um jogo de futebol. Então, se a bola está de um lado do campo, ele anda. Se a bola está do outro, ele corre. Cara, que loucura, cara. Mas, eu já vi até assim. Dá para fazer. Fica completamente aleatório, mas é alguma coisa. Se é essa forma que ele achou... Pois é. E, cara, acho que para fechar, só eu tenho mais duas, assim, pré-treino, pós-treino, intratreino, qual que é o grau de importância de se colocar isso no meio? Você dá muita atenção para isso ou é tipo pessoa para pessoa? Você está falando de alimentação, né? De alimentação, Então, cara, recentemente eu fiz 2 ou 3 revisões sobre alguns temas. Carboidrato e desempenho físico, a outra era treino em jejum. Eu fiz uma outra revisão também sobre isso. Cara, o que é louco? A gente tem a crença de que precisa comer carboidrato para ter um bom desempenho físico em modalidades como musculação, crossfit. E a verdade é que a minha revisão mostrou que nem atletas de crossfit, ginástica e uns outros atletas lá, fazendo uma dieta cetogênica, o autor falou, virtualmente sem carboidratos, não houve queda de desempenho. Caramba. Isso é muito contundente, porque se você chegar para um atleta, ou qualquer atleta hoje em dia, e falar assim, olha só, você vai ficar, acho que o estudo durou 3 meses, um dos estudos, você vai ficar 3 meses, você vai comer só tomate,
couve, brócolis, carne e ovo e queijo. O cara vai falar, não, mas e o meu macarrão, e o meu arroz, como é que eu vou ter energia para treinar? Então, tinha esse viés da crença. E mesmo assim não houve queda em desempenho. O outro foi treinamento em jejum, a revisão que eu fiz. Também não afetou. Agora, é importante que o aeróbio em jejum, foi isso que eu falei, aeróbio em jejum não trouxe resultados superiores a um aeróbio alimentado. Trouxe os mesmos resultados bosta de se é aeróbio alimentado ou não alimentado. Então, sobre isso, cara, não precisa de pré-treino. Uma dica que só aprendi com a minha prática profissional mesmo. Dê no mínimo 2 horas, se você alimentar, no mínimo 2 horas antes. Não, 1 hora antes é muito pouco, meia hora é ridículo, 1h30 é pouco. Você não vai ter hipoglicemia. Eu dava aula na faculdade, aí eu fui passar uma aula prática para um aluno lá que era corredor e fizemos um treino de membros superiores e o menino se sentiu mal, ficou com vontade de vomitar. Aí, olha que loucura, aí tinha um aluno meu lá que tinha um glicosímetro. Aí, hipoglicemia, professor, já sacaram um prestígio lá, já ia enfiar na boca dele. Eu falei, cara, não é hipoglicemia, não é hipoglicemia. Aí ele foi, fez o exame, deu 110, a glicemia do rapaz, completamente normal. O que eu concluí nos meus textos, a gente tem marcado no nosso DNA a capacidade de se exercitar em jejum por milhares, talvez milhões de anos, se a gente for pensar em outros tipos de homo, fez atividade física em jejum. Então, você não precisa de pré-treino, não vai mudar o seu desempenho, exceto pelo efeito placebo. E outra coisa, e pós-treino? Quanto tempo? Espera passar? Tem janela? Não tem janela? Pula na janela? Fecha a janela? A janela, cara, provavelmente a janela é mais ou menos do tamanho da frente da sua casa. Não é uma janela, é um vão bem grande, muitas horas para você colocar proteína para dentro. Para quem quer hipertrofiar, é positivo o carboidrato, mas vamos falar de bons carboidratos, né? Nada de doces e etc. E tem até gente que defende de você ficar 1 hora sem comer ainda depois do treino, né? Eu acho positivo para quem quer emagrecer. Você aumenta ainda mais o catabolismo para repor mais para frente, melhorar a minha teoria é a seguinte, o organismo vai estar ali, eita, eu preciso resolver esse problema aqui, olha só, esse carboidrato está lá embaixo, vamos ressintetizar carboidrato aqui, vamos construir, e essa loucura ele vai fazer queimando gordura. Se eu não me engano, eu acho que depois de 1 hora é o pico de GH, se eu não me engano, o Growth Hormone. 1 hora depois de exercício físico dá mais ou menos o pico, e aí é a hora que você junta com a insulina alta, ou não, dependendo do objetivo de cada um, de você maximizar esse ganho, esse crescimento. Mas eu acho que isso era do John Kiefer. Eu acho que isso era do John Kiefer, do Carb Backloading. Esperava 1 hora e aí você incluía uma alimentação de carbo. Interessante. Exato. Igual você falou, a insulina. A insulina ela é duplamente anabólica, né? Ela vai anabolizar a massa muscular e também, aliás, principalmente, ela vai anabolizar o tecido adiposo, né? Esse é o principal efeito conhecido dela, mas ela também anaboliza a massa muscular. Não por acaso, fisiculturistas tomam insulina. Né? É loucura isso. É uma loucura. Eu não estou falando para ninguém tomar insulina, pelo amor de Deus. Exato. Mas você dar uma boa descarga de insulina com bons carboidratos para quem quer hipertrofiar, para quem é magro, é positivo. Perfeito. Então não pós-treino, carboidrato, proteína e gordura. É importante, né, falar pode falar. O papel dos lipídios, né? Os hormônios esteroides anabolizantes são compostos por colesterol, então lipídios bons vão ajudar você a construir tecido muscular. Cara, jejum, não precisa ter medo de fazer jejum antes de fazer até musculação, né? Acho que isso ficou claro. E, cara, eu diria até para quem treina bem cedo, tenta, porque você precisaria acordar mais cedo ainda
para se 2 horas alimentar. antes. Uhum. Exato, então, e aí, ou seja, você teria menos horas de sono, o sono é positivo para uma série de coisas, provavelmente, né, a maioria das pessoas não dorme suficientemente, então aí você vai acordar mais cedo, então seria contraproducente. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo papo aqui. Eu queria fechar perguntando para você qual é a pergunta relacionada a exercício que você não aguenta mais ouvir. Cara, deixa eu ver. Exercício para queimar gordura localizada. Preciso de um exercício para queimar essa gordurinha aqui. Não dá mais, né? Bem colocado. Eu fiz até outro dia um post que eu falei assim, musculação não é lipoaspiração. Então, não dá, né, gente? Perda de gordura localizada não existe. Vamos parar com isso, chega. E mais onde que as pessoas mais complicam o que é simples? Cara, vou falar de um exercício específico. No agachamento, de uma forma geral, e principalmente no agachamento no Smith Machine, né, que é aquela barra guiada. Há uma série de regras que verdadeiramente te lascam ali, né? Você sabe, né, Rodrigo? A gente adora colocar regras, né? O ser humano adora colocar regras. Você precisa comer de 3 horas. Padrão. O projeto que eu não dei spoiler, vou dar agora. Minha mulher e eu vamos escrever o que vai virar um e-book em algum momento, mas sobre alimentação infantil baseada em disciplina positiva e dieta primitiva. O Instagram, depois eu vou pedir para você me ajudar a divulgar, o nome vai ser Alimentação Positiva. Então, e aí a gente está se deparando com muitas regras também. Outro dia uma prima nossa falou que o filho dela precisava comer 7 colheres de comida, 7 colheradas, que ele não tinha completado as 7 ainda. Então, cara, assim, são coisas a gente... Caramba, cara. A gente tem que tentar entender melhor quem somos nós e viver de uma maneira mais natural, sem tantas regras. Perfeito. Felipe, para quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? O meu site, treinoqualitativo.com.br, e o meu Instagram, @fpiacese. Pode mandar direct, eu respondo a todos os directs. E no site também tem um campo lá para você comentar, e eu também estou sempre lá. Fechado. Cara, muito obrigado por esse papo aqui. Galera, espero que tenha sido esclarecedor aqui com relação ao exercício. Espero que vocês tenham tirado aí inspirações, informações, tudo para manter essa rotina. Perturbações também, por que não? Que vocês possam manter aí essa rotina de vida saudável, trazer para o presente e obter todos esses benefícios aí do treino resistivo. E para quem quiser fazer não só treino resistivo, mas qualitativo, também tem aí o Piacese para entrar em contato. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de novo, Felipe. Valeu, Rodrigo. Valeu.